A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, abençoe, Pai, para que as tuas palavras, Senhor, sejam ensinamentos em nossos corações. Nos inspire sempre, Pai, nos direcione a Ti em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas, né? Ontem a gente viu que Amon, filho de Manassés, ele não seguiu os caminhos do Senhor, se manteve nos caminhos maus, levando o povo a pecar, e ele acabou sendo assassinado. E com isso, os servos que o assassinaram também foram assassinados, né? E Josias reinou em seu lugar no capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar Deus de Davi, seu pai. No 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos bosques e das imagens de escultura e fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalim. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, as imagens de escultura e de fundição quebrou. Reduziu a pó e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, assim purificou a Judá e a Jerusalém. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maséias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para prepararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram-lhe dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá, Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para as vigas das casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, sendo seus superintendentes Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos de Coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, ministro do rei, dizendo: ide,
Consultai ao Senhor por mim e pelo que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Aqui, Josias rasgou as suas vestes quando escutou as leis, né? Porque ali nas leis diziam como seriam as coisas obedecendo a Deus e também como seriam se não obedecessem a Deus, né? Então ele entendeu o porquê a Judá estava sendo assolada, porque estava acontecendo tantas coisas ruins em Judá, né? Aí quando ele viu a casa do Senhor toda destruída e leu as palavras do Senhor, ele entendeu que ali blasfemaram contra Deus. Por isso ele rasgou suas vestes, né? Mas ali foi um ensinamento já para ele poder se voltar a Deus, né? Já que ele estava andando nos caminhos do Senhor, consertando a casa do Senhor, então tendo as leis em mãos, seria mais fácil para poder ensinar o povo, né? Aí Ulda profetiza a ruína de Jerusalém no versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guardas das vestimentas. Habitavam ela em Jerusalém na parte baixa. E falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi. Assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais e serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer a este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos, e seus testemunhos e seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o assumissem. Então os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, obrigando a todos quantos se achavam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Olha aqui, né? Deus tinha prometido, na palavra do Senhor, ali, né, na lei de Moisés, tinha o que iria acontecer com a cidade que blasfemasse contra Deus, né? Por isso que Josias rasgou suas vestes. Mas ele se humilhou perante o Senhor. Então, o que Deus fez? Falou, não, tudo isso vai acontecer, mas você não verá isso, eu te recolherei, né? Ou seja, você irá morrer antes disso, não terá a tristeza de ver a ruína de Judá e de Israel, né? Mas ao invés dele se entristecer, ficar de cabisbaixo com tudo isso, não. Ele se reergueu, ele se levantou, chamou todo o povo e colocou todo o povo com uma nova aliança ao Senhor, colocou todo o povo para seguir ao Senhor, né? Que isso sirva para a gente de lição. Quando acontecem as coisas, muitas vezes a gente fica cabisbaixo, a gente fica angustiado, a gente fica preocupado. Não, quando acontece algo de ruim, isso é para nos fortalecer. A gente tem que se levantar, respirar fundo, ficar firme, se manter no caminho do Senhor e ir para frente, bola para frente. É para frente que se anda, e Jesus nos ensina isso, né? Aliás, aqui ainda não foi o nascimento de Jesus aqui é Deus, né?
Mas Deus nos ensina sempre isso, se fortalecer na presença do Senhor e aguardar nele, né? A celebração da Páscoa no capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e o seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. Ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também apresentaram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josadabe, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram a Páscoa. Os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele das reses, e puseram a parte dos holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e prontamente as repartiram entre o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros em cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu tudo ao serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado de Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam com os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Olha que maravilha aqui, né? Ele conseguiu, inclusive, trazer o povo de Israel, né, ali para poder celebrar a Páscoa, todos no caminho do Senhor, né? A morte de Josias. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me fez a guerra. Disse Deus que apressasse, por isso guarda-te de opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não voltou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale de Megido, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram
levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Então todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. Estas estão escritas nas lamentações. Quanto aos mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Aqui já era uma previsão do Senhor, né, que o Senhor tinha dito que iria recolhê-lo antes de ver a destruição de Judá, né? Então ele ficou obstinado em encontrar essa guerra. Essa guerra não era dele, mas ele foi guerrear contra Carquemes, né, que não era para ele, mas ali foi apenas uma palavra do Senhor que estava sendo cumprida, né? Joacás reina e é levado cativo, no capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim, mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor, Nabucodonosor os levou para a Babilônia e os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Joaquim, as abominações que fez e o mais que se achou nele, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar. Ele reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha a juramento por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Eles contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E todos escaparam da espada. E os que escaparam da espada para a Babilônia, assim fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
e o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há dentre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. Aqui é a história de quando o povo foi como cativo para a Babilônia, né? As palavras do Senhor já tinham vindo para Jeremias sempre tentando alertar o povo, dizendo para se voltar para Deus, porque os caminhos estavam errados, mas nenhum deles ouviam a Jeremias, né, para se voltar ao Senhor. Pelo contrário, maltratava Jeremias, né? Jeremias era um profeta do Senhor. Então eles acabaram cativos na Babilônia e lá ficaram por 70 anos, né, até que realmente pudesse se voltar para Jerusalém. Mas Jerusalém estava toda destruída, então eles teriam que reedificar a cidade, né? Amanhã a gente começa o livro de Esdra. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toca no teu coração, toca no teu espírito, toca em sua vida, Senhor. Que ela esteja sob suas asas, seguindo sempre os seus caminhos, Pai. Eu peço a Ti pelos meus familiares, pelos meus amigos, Senhor, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder sobre cada um deles. Não sei o que passa em seus corações, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor esquadrinha os nossos corações. Derrama a Tua unção, Senhor. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, principalmente onde Teu nome não pode ser proclamado, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, o proteja e os guie, Senhor. Peço a Ti por nossa liderança política, derrama a Tua unção, Pai, que eles pensem exatamente pelo povo, Senhor, que eles lutem pelo povo, Pai, que caia por terra essa ambição, essa corrupção, que esse demônio que anda em meio a eles, Senhor. Traga-os para perto de Ti, Pai, toque em seus corações, tira a venda de seus olhos, para eles verem um caminho de morte qual estão trilhando e entendam, Pai, que tudo pertence a Ti, Senhor, e é para Ti que devemos voltar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.